Sou Andressa Freire, gente, prazer, sou cientista de dados sênior no Nubank, fundadora do Diversidata, e já trabalhei com a Aninha, essa maravilhosa que tá aí, que saudade! E a gente vai ter um painel aqui, a gente está no presencial, tá? Então a gente está disposto aqui nas cadeiras, aqui na frente da nosso telão, para a gente acompanhar também a grande presença da Ana, que está no digital. Ana, dá uma boa tarde aí oficial para nós e já se apresenta também. Olá, pessoal, eu sou a Ana, estou falando aqui direto do Ceará, estou bem distante aí de vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok? Hoje eu sou manager de SRE, né, Engenheiros de Confiabilidade aqui na Ambev Tech, né? Eu apoio alguns projetos que empoderam mulheres na área de tecnologia, né, como o PaiLadies Fortaleza, apoio também o Elas Projeto, realizo algumas mentorias com apoio de uma colega minha que está até aqui, eu acho, no time do evento, assistindo a essa palestra do PMI-CE, né, para inclusão e empregabilidade de mulheres, né, na recolocação do mercado aqui de gerência de projetos. Sou organizadora do DevOps Day Fortaleza desde 2018 e amo tecnologia, mas principalmente pessoas. E estou aí na luta para finalizar um mestrado na área de ciência de dados e inteligência artificial. É isso aí, galera. Aí, show de bola, show de bola. Nós teríamos também a presença da Camila, ela está lá também ajustando as questões técnicas já para... Ela está passando na porta aqui, tentando achar um lugar mais adequado aí para a gente conseguir conectar. Tá bom, pessoal? Os perrengues, né, da trilha acontecem, a gente vai sempre se adaptando, né, e criando novas possibilidades aqui. Tá, pessoal? Então a gente vai ter um painel hoje que a gente vai falar sobre Eu Líder, né, como que a gente pode aí, evoluir, aprender e também colaborar com os nossos pares dentro dessa atuação, tá? Eu queria já trazer a primeira pergunta aqui para a gente começar a bater esse papo, pode ser, Ana? Pois não, fica à vontade. Tá. Então, Ana e Dessa, aí a gente vê aqui com quem que a gente começa, tá? Mas aqui, já trazendo uma primeira nessa questão de liderança, que é um dos grandes valores que eu vejo de uma necessidade grande, que é a questão de confiança, relação de confiança, né? Como construir e solidificar uma relação de confiança entre líder, liderado, equipe e pares? Eu começo desse aqui? Pode ser. Para estabelecer esse círculo de confiança, a gente requer tempo, né, convivência e também experiência que cada liderado teve na sua carreira, porque cada um teve uma experiência diferente com algum líder que ele conviveu. E dependendo da experiência, né, que um liderado teve, se ela não foi muito positiva, talvez você tenha um pouco mais dificuldade de estabelecer um círculo de confiança. Se você tem um liderado que ele teve uma experiência positiva, talvez um approach será mais fácil. Mas o círculo de confiança que requer um tempo. Então, se você é novo em um time, você precisa de um tempo. Então, hoje, a gente precisa, nesse mundo tão veloz, né, de tantas mudanças, que a gente precisa de ter resultados tão rápidos, a gente precisa esperar, ter calma, para que a gente construa isso. Não são em 3 meses. Às vezes não são em 6 meses. Né? Eu acredito que em um ano, você sendo congruente com o que você fala, né? O que é congruência? É você falar e agir de acordo com o que você fala. E seus liderados, eles verem esse vínculo entre o que você fala e o que você age, e aí eles vão realmente vendo que dá match realmente o que você fala com o que você age, e eles vão estabelecendo aquela, como é que eu posso falar, aquela possibilidade de abertura, e nesses one-on-ones, nos feedbacks, naquele convívio, esse círculo vai sendo construído, mas requer tempo.
Perfeito. Eu acho que a Ana trouxe uma palavra que é muito importante, que é a presença, né? Eu acho que tanto eu quanto ela e a maioria das pessoas que devem estar assistindo a gente aqui já devem ter passado por diversas lideranças, e eu já tive muitos casos de lideranças que eram muito ausentes. E isso adoece o time, né? Isso tem a tendência a deixar o time sem norte, tem a tendência a deixar o time inseguro com relação às entregas, com relação ao que eles estão fazendo. Um líder que não faz ali o one-on-one, né, que é o que a gente chama ali de conversa, ali uma conversa particular entre você e sua liderança com frequência, tá te acompanhando com frequência, esse tipo de coisa faz muita falta, porque isso que a Ana falou é muito importante. Às vezes a gente vem com uma bagagem que nem sempre é positiva. Então, dependendo de como a gente está vindo, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade naquele momento, a gente requer um tempo mesmo para construir essa confiança. Só que para isso acontecer, a gente precisa da presença da nossa liderança ali, da intencionalidade da liderança em estar querendo construir um time melhor, querendo construir um time unido, porque isso não é nada fácil de fazer, né? É uma coisa que é um discurso muito bonito, mas na prática requer muito tempo, requer muito trabalho e requer muita presença. Vocês estão me vendo? Pegando o gancho da Andressa, né, quando a gente estava ali fechando a mentoria com o Bruno, ele trouxe uma tréplica do que eu havia comentado, né, sobre o quanto a gente é cuidadoso com a saúde da nossa carreira, o quanto a gente consegue ter percepção do que a gente pode melhorar, do que não pode, do que a gente pode tratar das nossas relações bilaterais, seja com os nossos pares, seja com os nossos liderados ou os nossos líderes, né? E o que a Andressa trouxe da intencionalidade é muito disso. A gente vive numa construção onde não necessariamente a gente tem segurança de expor as nossas fragilidades, e isso não só no tocante de quem está ali no operacional, mas também dos líderes. É esperado dos líderes ter sempre uma resposta pronta, estar sempre pronto para ter uma reação assertiva de acordo com a diversidade. E eu acho que a nossa construção, ela não parte da certeza que o líder tem, ela não parte daquela premissa de que não, o cara é o líder, ele sabe de tudo e nunca vai errar, não. Eu acho que ele parte dessa troca frágil de todos os envolvidos. Eu sou uma gestora muito nova, né? Eu recém vou fazer 2 anos como gestora formal, ser tudo o que não foram para mim. Obviamente que eu estou partindo do pressuposto do que é bom para mim, mas tentando ter essa congruência do que pode ser relevante para o próximo, e muito faltando dessa relação de confiança, né? De estar à disposição genuinamente, de ter disponibilidade. Uma coisa que daí eu sempre faço, assim, todos os meus liderados têm meu WhatsApp pessoal. Eu tenho um celular corporativo e tenho meu WhatsApp pessoal. E todos eles têm acesso. Eles, inclusive. Ninguém mais da instituição tem acesso ao meu telefone pessoal. Isso é para dar essa transparência de disponibilidade, de tipo, não é só das 8 às 18, é genuinamente às 7 horas, ou 7 dias por semana, genuinamente às 24 horas. Eu já tive profissionais que fizeram transição de gênero e contaram comigo. Eu já tive profissionais que tiveram gravidez de risco, que maternaram. E a construção ela foi com base nessa disponibilidade que eu me dedico. Eu acho que à medida que a gente se coloca à disposição, a pessoa vem. Claro, não vem em 30 dias, 60 dias, e depois que vem não está feito. A gente tem que semear. É que nem planta, é que nem todo relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. É manutenção. Então, eu acho que isso é um fator muito, muito importante, muito relevante, e que é o que faz total diferença. Legal. Eu peguei algumas palavras aqui, algumas coisas que vocês falaram, e estou refletindo sobre elas. Falaram muito sobre... A Ana trouxe uma parte de falar e fazer aquilo que eu falo, né? Fazer, de fato, né? Não só falar, ou fazer diferente, né? Ter uma reação diferente. Eu vejo isso muito como liderança também pelo exemplo, né? É um conceito que a gente vê bastante também sobre isso. A Dê trouxe sobre a presença, né?
presença, disponibilidade, a Camila reforçou isso, né, como está disposto também a escutar, a ouvir, e aí eu trago aqui, porque às vezes, um pouquinho na fala da Camila, eu percebi isso também, que às vezes não é só o profissional, tem outros aspectos. Vocês acreditam que a liderança, né, o estar nesse perfil, ele vai muito além do profissional? É importante também ir além do profissional para ser uma liderança de fato, para ter essa confiança? Acho que dá para... Bom, vou começar aqui, então. Eu acredito que sim, pelo menos durante a minha trajetória, foi uma coisa que fez bastante diferença. A princípio, eu não queria ser líder, né? Eu queria ficar ali com o meu computador, né? Não quero falar com ninguém, não gosto de falar com ninguém, era aquela pessoa introvertida. E conforme o tempo foi passando e eu fui vendo a falta de representatividade no mercado, eu falei, não, é um lugar onde eu quero e onde é preciso estar, faz-se necessário estar. E a partir disso, eu comecei a fazer muitas coisas que a Aninha já comentou, me envolver com comunidades, comecei a fazer coisas fora, né, do âmbito profissional, de fato. Comecei a me envolver com voluntariados, comecei a fazer parte de coordenações de cursinhos vestibulares, que dão aula gratuita. Comecei a fazer várias coisas nesse sentido que me permitiram desenvolver as famosas aí soft skills, né? Que são todas as partes de comunicação, de escuta ativa, que você tem que ter com uma pessoa ali que está em um caso mais vulnerável, que são qualidades que uma boa liderança acaba tendo que ter no dia a dia. Então, na minha opinião, sim, eu acho que você deve levar isso para fora, e muitos dos seus conhecimentos e da sua trajetória, você traz para o seu trabalho, né? Muita gente fala, a pessoa que eu sou no trabalho não é a pessoa que eu sou, né, fora do trabalho, mas eu acho que, para mim, isso é diferente, né? Tudo que eu faço no meu trabalho, eu tento encaixar com o propósito que eu tenho de vida. Então, tendo isso em mente, eu sempre tento trazer as duas coisas a encontro, né? Eu sempre tento tentar desenvolver essas coisas que eu uso no meu dia a dia de trabalho durante as coisas que eu estou fazendo fora também. Menina? Camila ou eu não entendi? Ana. Vai, Ana. Tá. A Camila travou? Acho que travou. Tá. Eu prezo muito, assim, eu respeito o que o liderado desejar, né? Enquanto a gente está ali, a gente vai sempre até o ponto onde ele permitir. Mas eu também, assim como a Dessa, eu sou a única Ana no trabalho e fora. Eu acho que é bem difícil de ser duas pessoas, acho que cansa mais, sabe? É mais cansativo. E quando a gente é a gente mesmo, a gente tem uma série de vulnerabilidades, né? Então, já teve uma série de one-on-ones que o meu liderado que foi o meu que me escutou, entendeu? Então, ali, eu agradeci a ele por aquele one-on-one. Porque, em vez de eu escutá-lo, foi ele que me escutou. Então, a partir desse momento que ele percebe que eu não sou uma líder Mulher Maravilha, que eu não sou uma líder que sempre resolve tudo, eu sou uma líder também que tem uma série de problemas, uma série de erros, que eu tento acertar sempre, mas vou falhar milhões de vezes, que vai ter dias que eu não estou legal, que vai ter dias que eu quero chorar, que vai ter dias que eu não quero conversar também. Ele vai vendo, poxa, a Ana é alguém como eu também. E aí, como ele tira aquele aspecto de distanciamento que a gente geralmente, por mais que a gente fale que não há, que a gente está trabalhando hoje, ultimamente, nas empresas de uma forma mais horizontalizada, a gente traz no nosso subconsciente o viés da verticalização, a gente vai quebrando isso. E aí, sim, a gente vai estabelecendo esse vínculo. Então, hoje, eu trabalho home office e meu time, a grande maioria também é.
Então, de vez em quando, meus filhos estão de férias, às vezes eu esqueço a porta aberta, ele aparece aqui, eles conhecem todo mundo, eles dão um oi, eles falam, eles conhecem os meus filhos, né? Eu conheço os pets deles também, às vezes um gato passa na frente do... Eu já conheço o nome dos pets, e a gente acaba, assim, se envolvendo. Então, eu acho que é mais trabalhoso você não ser você mesmo. Então, se o outro permitir, a gente acaba, assim, se envolvendo e conhecendo um pouco mais do lado pessoal, além do profissional. E eu tenho grandes amigos de empresas passadas que continuaram amigos, enfim, depois que eu saí. Camila voltou? Só, eu acho que o meu áudio voltou, mas eu sou esse ser inanimado, cheio de traços que tá na outra tela. Mas se vocês estiverem me ouvindo bem, me confirmem, mas eu concordo muito com a Ana, né? Em todos os liderados com que eu já trabalhei, eles frequentam a minha casa, como eu disse, eles têm acesso a mim no meu âmbito pessoal e existe essa troca. Eu acho que ela é muito genuína e muito importante porque a gente está entrando na casa das pessoas e, e as pessoas entram na nossa casa. Eu compartilho a mesma situação que a Ana comentou. Eu não vejo meu marido tá passando só debaixo. Eu tenho 2 pets, então eles me pedem atenção e, tipo, às vezes a gente dá um empurrãozinho, passa pro lado, mas não é sempre, tipo, vem cá, a gente também tá precisando daquele acolhimento que o cachorro tá nos pedindo, né? E essa troca nos pede que a gente permita, né? E nessa permissão, a gente se expõe, a gente dá exposição do outro. Então, eu acho que cada vez mais estamos ficando humanos na nossa relação de líder e liderado. Eu acho que isso traz ganhos. Depende, é uma coisa, depende muito da gente dedicação na manutenção disso, mas eu acho que quanto mais a gente se dedicar e mais a gente possibilitar, mais verdadeiro é o que vem de retorno, né? Eu tenho profissionais que já trabalharam comigo que eu peço ajuda para mentorar outros que estão comigo no início de jornada, que tem gaps técnicos. E essa semana mesmo foi muito engraçado. Eu chamei um, né, e ele disse, mas que saudade de ti e tal. Eu disse, tô precisando de ajuda para puxar uma mentoria. Ele disse, você me diz quem? Então, a troca, ela transcende o âmbito profissional, onde a gente tem entregas compartilhadas. Isso só é possível pela uma troca genuína, pela uma relação construída com base no meu eu verdadeiro e no eu verdadeiro que aquela pessoa permite, né? Então, eu acho que isso é muito valoroso e a gente precisa saber construir isso. Claro que tem perfis e perfis, tanto de líder como de liderado, mas acho que enquanto a gente se dá nesse sentido, a gente colhe bons frutos. Certo. Pode. Rapidinho, desculpa. Eu achei uma coisa super legal no que você falou, Cami. Tô olhando para cá só para ver o seu rostinho no telão, tá? Não tô de costas para você, não. Mas uma coisa que eu achei muito legal que você e a Aninha trouxeram é a questão de que estar com um líder e um liderado é uma questão de troca, né? Acho que as pessoas ainda têm muito aquela visão de que só o líder tem algo a oferecer, e não é isso, né? Não é isso. É exatamente o exemplo que a Ana trouxe de, putz, às vezes é meu liderado que está me ouvindo, você também falou isso, então eu acho que a gente tem que desmistificar essa parte também, porque ao mesmo tempo que a gente está oferecendo alguma coisa, a gente está ganhando, às vezes, muito mais do que a gente está oferecendo, né? Com certeza, é que nem eu coloquei no chat, a gente precisa liderar, por exemplo, nós precisamos ser líder serviço, e na perspectiva do líder servil, não é que o liderado ele vai me servir o meu bel prazer só porque eu ocupo um cargo de hierarquia superior, mas eu vou servi-lo, eu vou entender quais são as necessidades, como é que eu posso movimentar o meio onde ele está para que ele consiga performar, que ferramental ele precisa, seja soft skill e hard skill. Eu acho que a relação ela vem se invertendo muito. Não é botar o liderado num papel infantilizado ou num pedestal, mas cabe e cai muito no nosso colo. O cara precisa performar. O que eu, quanto líder, posso fazer em prol disso? E daí é o que eu costumo dizer por onde eu passo. Eu tiro, tipo assim, eu falo exatamente dessa forma, eu tiro muletas, né? Tipo, eu tenho um gap técnico. Não tem mais. Vamos atrás de sanar o gap técnico. Eu não consigo me comunicar. Gente, coisa melhor em comunidade. Tipo, você tem uma amiga que faz mentoria de comunicação. Cara,
faz um pro bono aqui, por favor, e a gente vai fazendo essas trocas. Então, eu sirvo, eu sou uma gestora, né, e eu não gosto muito de dizer que eu sou gestora, eu tenho atribuições burocráticas que me trazem esse título, mas eu sou uma líder que o meu entregável é o cara performando. E se é o meu entregável, eu preciso trabalhar para tal, né? Não é só contar que baixa uma luz divina e ele vai fazer um download do conhecimento ou de qualquer outra coisa. Vocês estão dando tantos insights aqui para a conversa que eu estou tendo que criar uma fila na minha cabeça aqui para a organização, tá? Eu queria fazer só uma pergunta para fechar esse aspecto da relação de confiança e do pessoal também, junto com entre líder e liderado. É rapidinho, não precisa se estender muito nela. E aí eu já quero seguir uma outra pergunta nova, que está ligado também, mas é uma nova, tá? Então, assim, dentro desse aspecto, né, de pessoal, vocês acreditam que esse modelo remoto de trabalho aproxima mais do pessoal, com o pessoal dos liderados? Porque a gente está vendo, né, o gato, o cachorro, o pet da pessoa ali, a gente está vendo a casa, né, o escritório, às vezes é o quarto, às vezes é o parente que chega, né, a Ana trouxe isso, né, também. Então, assim, vocês acreditam que esse ambiente, ele consegue aproximar mais e isso é favorável? Comparado com uma relação mais presencial, que às vezes é muito fria das 8 às 18, e aí chega às 18, bate o cartão e vai embora, e aí não acaba. E acaba a gente tendo uma relação muito mais profissional no dia. Essa é uma resposta mais curta e objetiva ali para vocês. E o outro ponto é dar clareza sobre o que vocês esperam do liderado e o que o liderado pode esperar de vocês como líder. Tá? Vocês deixam isso claro? Tem acordos já que vocês procuram firmar? Essas coisas vão acontecendo ao longo da jornada? Como é que trata isso também, tá? Eu vou te dizer, puxando já a fala, que é sim e não, né? No remoto, a gente adentra na casa das pessoas, mas a gente adentra e ela tá com a câmera fechada. Às vezes, de ponto de partida, a gente não tem a mesma receptividade que a gente dispõe. E daí é onde a gente precisa transpor a primeira barreira. Eu tenho muitos dos meus liderados, eu não vi eles pessoalmente ainda. E, tipo, como é que tu tem uma relação? Insistindo. E eu fiz uma talk, na primeira talk da manhã, na trilha de liderança técnica, e me perguntaram, como é que tu estabelece insistência? Eu sou a rainha do insistir. Todo dia eu dou bom dia, seja do sextou, seja da véspera do feriado, seja da segunda-feira com um bom dia motivacional, mas eu não falho. Mesmo nas minhas férias, no WhatsApp eu mando, porque é a manutenção daquela relação. Quando a gente está iniciando uma paquera, né, a gente não tem essa dedicação de mandar bom dia. E é com o tempo que ela se estabelece, né? Então, da mesma proporção que a gente tem tudo para entrar dentro da casa, se a gente só deixar, tô entrando na casa do cara, é isso daí, fica só entrando na casa do cara como um enxerido, ou então como o pessoal que passa, né, da vigilância sanitária, para saber se o nível da água tá direito, para saber se a caixa d'água não tá com bichinhos, para ver se não tem dengue, né? Então, é manutenção. E eu acho que é um esforço que vale a pena, me dá bons frutos. Daí eu vou fazer esse recorte bem grosseiro, bem meu, e dar bons frutos. Mas é sim e não, Dira. É sim e não. Às vezes eu sinto falta do presencial para poder fazer a leitura corporal de uma pessoa e outra, porque às vezes ele tá ali, tá num dia bad, e tu tá numa proposta que na tua cabeça super deu certo. E ele tá assim, puta que pariu, o que a Camila tá fazendo aqui, velho? E tá assim, balançando a cabeça, concordando amistosamente. E daí a leitura corporal meio que nos tira um pouquinho de alguns insights que a gente poderia ter a mais. Perfeito, eu concordo super contigo, Cami. Eu acho que depende bastante da abertura que a pessoa acaba dando pra gente, né? Tem pessoas que já chegam ali, já estão com câmera aberta. Eu sou professora, então eu vejo isso toda semana. Então tem pessoas que são mais receptivas, que querem estar ali participando. Tem outras que são mais reservadas e que até usaram, né, desse modo de trabalho remoto como um escape, digamos assim. Nossa, finalmente eu não vou ter que mostrar minha cara, eu vou poder ficar aqui escondido. Mas isso muitas vezes acaba gerando esse afastamento, né? Que a gente quer ter entre a equipe, entre líder e liderado, pares e tudo mais.
Eu acho que tudo vale a gente chegar na pessoa, conversar, perguntar se está tudo bem, porque às vezes a pessoa está realmente com a câmera desligada porque está com algum problema, né? Acho que vale sempre ter essa troca, de tentar entender do porquê que ela se sente sempre desconfortável de estar ali com a câmera fechada. Tem pessoas que fazem isso ocasionalmente, né? Mas tem pessoas que fazem isso todo santo dia, em todas as reuniões. Você tem 3 reuniões, nas 3 a pessoa está sempre com a câmera desligada, então não interage, não fala nada. E tem um caso até engraçado que aconteceu com um amigo meu, eu obviamente não posso citar o lugar, mas que foi nesse momento de pandemia, tinha uma pessoa que, putz, entrava nas reuniões, mas não se comunicava, mandava mensagem, mas não respondia, e aí eles acabaram tendo que mandar a pessoa embora, e quando foram pegar ali o computador da pessoa para ver, né, enfim, fazer a limpeza, descobriram que a pessoa tinha criado um bot para poder só bater o ponto e entrar nas reuniões. Então a pessoa de fato não estava lá, entendeu? Então tem exemplos mais extremos, mas de fato eu acho que isso é uma coisa que depende da pessoa e acho que vai do líder também chegar ali no one-on-one, conversar, entender se tem alguma problemática, porque acho que isso pode gerar um distanciamento. E com relação à segunda pergunta, né, entre o que o liderado espera de mim e o que eu posso esperar dele, eu acho que isso depende de 2 coisas. Primeiro, da empresa, né, onde a gente está. Geralmente, se é uma empresa maior, mais estruturada, já tem ali algum documento, alguma coisa que você precisa seguir. Então, lá no Nubank, por exemplo, a gente tem isso. A gente tem todo um documento que a gente precisa preencher, reuniões com frequência que a gente precisa fazer para acompanhar as pessoas, tem as perguntas que a gente precisa fazer, tem todo o direcionamento, né? Mas eu acho que a gente pode ir sempre além. A gente pode estar sempre ali conversando com a pessoa, tentando entender qual o nível de abertura que ela quer dar para a gente. Lógico, a gente não pode forçar nada, mas vale sempre conversar, entender o que ela pode, o que ela quer daquela relação. Acho que é muito disso, né? Entender o que a pessoa quer da gente, como a gente pode ajudar a impulsionar a carreira da pessoa, porque eu acho que o papel da liderança é essa, no fim das contas, não é só estar ali batendo meta, entregando, mas impulsionando a carreira de outras pessoas, e vice-versa, né? Também conversar, sentar e conversar e perguntar o oposto para a pessoa. O que você espera de mim como líder? O que eu posso fazer para te ajudar? E a mesma coisa do meu lado, né? Eu espero que você entregue isso, isso e isso. Você se sente confortável? Não se sente? O que você gostaria de mudar? E ir ajustando o caminho de acordo com esses combinados, mas sempre com acompanhamento frequente. Eu, né? Isso. Gente, eu sou fãzoca do home office, tá? Eu tô falando do Ceará, eu tenho 20 anos de carreira na área de tecnologia. Para me falar um pouquinho mais, senão vocês decoram a minha idade, aí não tá valendo. Mas, assim, eu sou nordestina. Se o home office não surgisse, eu não estaria aqui conversando, não tinha trabalhado com a Dessa, por exemplo, né? Trabalhei muitos anos em um banco, sediado no Nordeste, um data center, e o home office me permitiu trabalhar em outras instituições, né? Eu tenho uns 10 anos que eu trabalho como liderança de times. Realmente, a análise que a gente faz de corporal, né, da pessoa, né, nos passa realmente muitas informações, mas o abrir da câmera, ela não passa muitas informações, porque é só parte do corpo da pessoa, então ela não vai passar também muitas informações, porque a gente não está vendo o corpo como todo, mas eu confesso também que eu amo uma câmera aberta, e é muito legal chegar num Zoom ou em outra plataforma, e a gente conversar em uma reunião e está todo mundo com a câmera aberta, mas eu respeito também a necessidade que algumas pessoas têm de fechar a câmera, né? Mas eu acredito que o trabalho remoto, ele trouxe uma necessidade de desenvolvimento da liderança de 2 habilidades novas, que é uma melhor escuta, porque você tem que começar a trabalhar na entonação de voz dos seus liderados, você tem que começar a perceber a forma
da fala e a escrita. Você tem que começar a perceber a forma que ele escreve. Porque hoje você tem que começar a perceber de forma mais presente essas nuances quando você trabalha com time remoto ou híbrido, já que você não está no presente. E por que eu acredito que a gente tem que cada vez mais desenvolver essas habilidades? Porque a gente passou apenas, infelizmente, pela primeira pandemia. Nós não sabemos o que vem na frente ainda, o mundo está muito incerto. Então, outras novas habilidades serão necessárias para os líderes. Então, essas daí a gente já sabe que a gente vai ter que realmente desenvolver, né? Então, eu tenho, sim, liderados que eu tive dificuldade em abrir a câmera. Eu tinha liderados que nunca tinham aberto a câmera, mas depois eu comecei a entender a motivação e ele abre de vez em quando, mas eu respeito a maioria das vezes, porque eu compreendi a motivação dele não abrir a câmera. Existe a motivação. Mas é uma pessoa, nesse caso, que se comunica muito bem nas plataformas de comunicação da empresa, que faz as entregas de forma muito tranquila. Então, não abrir a câmera por entender a comunicação, a necessidade dele. Então, para mim, estava super tranquilo. Ele estava presente. O não abrir a câmera não estava significando ausência. Então, acho que é muito do entendimento do contexto. Não é só a questão do não abrir a câmera, na minha visão, mais uma vez. Mas, assim, eu sou totalmente a favor do remoto. É uma visão minha. E o que eu espero do liderado e o que ele espera, de mim. Eu acredito, lógico, atender as regras que toda empresa tem, a gente tem que seguir, institucionalizado, nós temos que seguir, mas eu gosto muito de trabalhar com base na transparência, sabe? Então, se eu estou saindo para ir ao médico, o meu liderado vai saber, estou me ausentando, estou indo ao médico. Se eu estou me ausentando, que eu estou indo para a reunião do meu filho escolar, gente, eu estou no mobile, que eu estou indo à reunião escolar do meu filho. Então, eu compartilho um cenário meu de forma transparente, porque eu gostaria também que eles compartilhassem um cenário verdadeiro e transparente comigo. É muito desconfortável, principalmente para uma liderança remota, ser perguntado por um liderado seu e você não saber responder onde é que ele está. Então, eu gosto muito da comunicação com transparência. Então, é isso que eu prezo dos dois lados. E o que ele espera de mim é muito pontual, mas assim como eu prezo a transparência, ele vai ter também a transparência. E a única coisa que eu peço para eles, não acumulem feedback. Eu não consigo dar feedback semanal. Eu só consigo dar feedback quinzenal para o meu time. Mas se alguma coisa incomodou, cara, eu tenho um tempo para eles sempre. Ana, preciso de 5 minutos. Eu vou arranjar esses 5 minutos. Mas a gente não vai esperar o próximo feedback para resolver. Eu só peço que a gente não acumule, sabe? A gente resolver logo o cenário. É isso que eu sempre peço. Vamos dificultar um pouco as coisas aqui. Ai, não, isso é dificultar, não. Vamos dificultar um pouquinho. Nosso liderado errou. Cometeu uma falha. Não deixou claro, de repente, alguma situação, algum cenário, dentro desses que a gente esperava, dentro dos nossos acordos. Como é que a gente faz? Qual é o feedback, o feedback, como a gente fala? Como é que fazer isso? Como é que lidar com eles nessa situação? De tentar corrigir um cenário que teve alguma situação que não era o esperado. Olha, eu já estive dos dois lados. Eu já fui essa pessoa e isso já aconteceu comigo enquanto eu era líder da pessoa. Então, quando aconteceu enquanto eu era liderada, teve uma motivação por trás, E até eu chegar e conseguir me abrir ali para o meu chefe e falar, olha, putz, eu não entreguei, eu errei, cometi esse erro aqui, não fui transparente, acho que a Aninha já cantou a bola, que a questão toda gira em torno da transparência, não fui transparente por conta de tal e tal motivo. Eu acho que isso depende daquela relação de confiança que a gente pode criar ou não
né, com a nossa pessoa líder, às vezes a gente não consegue, às vezes isso acontece, então eu acho que isso depende de como a gente está se sentindo com relação ao nosso líder, da abertura que a gente tem com o nosso líder, e quando isso aconteceu no contrário, né, no meu caso, eu às vezes não comunicava, não falava, ou deixava de fazer, ou cometia o erro e não avisava por medo de retaliação, puramente. E aí, quando eu me encontrei do outro lado, a primeira coisa que eu fui fazer foi sentar com a pessoa e tentar entender o que está acontecendo, tentar passar uma sensação, primeiro de tudo, de tranquilidade, né? De, olha, esse é um ambiente seguro, não vai acontecer nada com você, se você errou, está tudo certo, todo mundo erra, isso acontece, isso é normal, em qualquer time isso vai acontecer, aconteceu com você agora, não vai ser a última vez, né? Então, é importante a gente saber direcionar os nossos liderados a aprenderem a lidar com esses erros, para esses erros não gerarem maiores frustrações para eles, porque isso pode virar uma frustração se ele não souber direcionar isso. Então, é sentar, tentar ter essa relação de transparência e tentar passar essa sensação de que ele está num espaço seguro, acima de tudo. Porque quando eu me encontrava, quando eu era essa pessoa liderada que cometia um erro, eu estava com medo de retaliação, porque eu não me sentia num espaço seguro. Então, eu tinha essas motivações por trás. Então, acho que gira em torno da bola que a Aninha cantou, que é transparência, e também da segurança que a pessoa líder passa para a gente. Eu acho que, além dos pontos que a Andressa trouxe, eu acho que vai muito de alguns passos para trás, né? A gente está falando sobre a perspectiva de erro, né? E eu tive um professor do meu MBA que ele falava, né, sobre os erros que ele cometeu, né, as falhas, e como ele abordava isso como meio de aprendizado. Então, eu acho que a gente construir primeiro a narrativa de que o que aprendemos com ações, sejam elas que têm tendência ao sucesso ou têm tendência a entregar uma falha, seja ela uma falha em produção, ou seja, um comportamento que não tem alinhamento com o que se tem de expectativa. Então, quando a gente constrói esse ambiente, a gente naturalmente emerge muito mais fácil com as situações e lições aprendidas. O que eu tento conduzir muito com todo mundo que trabalha comigo, mesmo quando eu ainda não era gestora formal, é essa perspectiva, né? Tudo traz aprendizado, tudo é lição aprendida. O que a gente aprende com isso? E quando a gente aprende e ver dessa forma, o errar, o se equivocar, ele vem com outra conotação, né? E trazendo essa outra conotação, a gente trata exatamente como eu disse, né? A gente trata no sentido de o que a gente tira de lição aprendida? Vamos, a partir daí, ter esse olhar crítico, porque situações elas não acontecem de forma isolada e única vez na nossa vida. Quisera que fosse assim, né? A tendência à repetição, ela é muito real. Então, a gente já encara as situações de uma forma diferente, a gente já está melhor preparado para lidar com ela. Porque eu tenho uma tendência a acreditar que a gente não erra voluntariamente. Escolhi errar? Não. Escolhi errar, eu quero errar porque é bacana errar? Não. A gente tem essa incidência do erro na tentativa de um acerto. E, às vezes, só não somos felizes com ele. Então, trazer a perspectiva de aprendizado posterior a ele tira esta responsabilidade ruim de não querer compartilhar, de não querer dar visibilidade. E eu, quanto gestora, eu sou a pessoa que eu não faço problema. É tipo a coisa, vem, ai Camila, aconteceu isso, vem numa naturalidade, tipo, ok, imagina a coisa, vamos entender o que a gente faz a partir de agora. E uma cultura que eu tenho é resolver qualquer problema junto. O problema do meu liderado é meu também, principalmente meu, porque eu respondo por ele perante a organização, eu sou responsável por ele. Eu dei a orientação, ela certa ou equivocada foi eu quem dei. Então, eu trato muito nessa parceria, de tipo, vamos aprender, vamos tratar juntos, e eu acho que isso traz essa construção e solidifica cada vez mais o ambiente. Eu trabalho com engenheiros, né, de confiabilidade, e a gente prega muito a cultura do Google, que é conhecida como a Blasted Culture, que é a cultura do sem culpa. No ambiente que se deseja inovar,
não tem como penalizar a falha. Se você penaliza a falha, você não inova. Porque para se inovar, você tem que errar. A questão é que você precisa calcular o risco de falhar, né? Lógico que existem falhas incalculáveis, porque são falhas que você não previu. E é muito da cultura da empresa, sabe? Como é que a empresa enxerga o erro. Você enxerga um erro como apontando o erro para uma pessoa ou você enxerga o fato? Porque qualquer um pode errar, né? Então, a gente tem que ver muito o posicionamento. Eu trato como uma cultura de aprendizado, como a Blesner Culture, aprendendo com o erro. Vamos lá. Você errou algo que você sabia, então vamos entender, vamos resolver o cenário e entender a motivação, para que não se repita. Você errou algo que você não sabia, então vamos aprender para que o erro não se repita. A gente tem que tirar proveito do erro, mas a gente não pode inibir o erro, porque a inibição do erro, você inibe a criatividade. E o ser humano adulto, ele já tem uma inibição altíssima de criatividade. Olha a criança, cara. A criança, ela é hipercriativa, a gente vai crescendo, a gente vai perdendo totalmente, a gente vai sendo podado. A gente está precisando de cada vez mais resgatar a nossa criatividade, porque a gente vive morrendo de medo de errar. Então, a gente precisa cada vez mais limitar isso. Então, assim, eu trabalho na cultura de aprendizado com o erro. Eu tento apoiar o meu time para aprender com os erros. Perfeito, perfeito. Eu entendi também aqui durante esse nosso bate-papo que a gente tem uma grande responsabilidade enquanto líderes sobre o crescimento profissional e sobre o desenvolvimento desses profissionais, né, dos nossos liderados, né? E essa fala que vocês trouxeram agora com relação a momento de falha, um momento de erro, como lidar, ele mostra muito isso, né? Porque nesses momentos a gente tem grandes oportunidades de analisar o aprendizado daquela situação e aplicar melhorias e evoluções. Quando a gente acerta também, né, tem que aplicar melhoria, ver o que pode ser melhor, como a gente pode fazer ainda mais, né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade, sim, no desenvolvimento desses profissionais, dos nossos liderados. E o quanto que vocês identificam que nós tendo essa responsabilidade, o que a gente consegue fazer para o crescimento deles pode impactar e favorecer para o crescimento nosso como líderes ou até na nossa carreira, né? Quanto que isso impacta, quanto que isso e o quanto estamos, né, enquanto líderes, sendo beneficiados por isso. Vocês percebem isso? Vocês encaram isso? Vocês pensam nisso também enquanto estão fazendo um plano de crescimento das pessoas? Com certeza, né? Eu acho que é o que a gente tinha falado um pouquinho antes. Toda vez que a gente está ali com uma pessoa liderada, é sempre um momento de troca. Então, quando a gente está construindo um plano de desenvolvimento para alguém e vendo a pessoa alcançar as metas ali que a gente ajudou a desenhar, ou que a pessoa desenhou e trouxe para a gente, acho que é sempre um momento de alegria mútua, é sempre um momento de comemoração e é sempre também um momento de aprendizado, porque a gente vê ali que conselhos, muitas vezes, que a gente deu, que direcionamentos que a gente deu, e que as trocas ali que a gente teve foram produtivas de alguma forma, né? E essas reuniões, essas trocas que a gente tem com a pessoa são benéficas para ambas as partes, né? Então, eu acho que isso com certeza acontece e isso com certeza fica nítido. E é muito gostoso a gente chegar e receber aquela mensagem de ai, olha, consegui atingir tal meta aqui que a gente tinha desenhado, ai, tô tão feliz. A pessoa vem, às vezes, agradecer, quando, na verdade, o trabalho acaba sendo, na maior parte, dela mesma. A gente está só tentando ali ajudar a direcionar, sabe? Mas eu acho que a troca é muito grande e, às vezes, a gente se beneficia muito mais nesse aprendizado. A gente acaba testando muitas coisas, né? Não sei quantas meninas, mas testando muitos conselhos, testando muitas formas de tentar liderar, que a gente acaba estudando, e tentando aconselhar as pessoas. A gente vai vendo ali o que dá certo, o que não dá, os feedbacks que a gente vai recebendo dos liderados. Então, é sempre um aprendizado muito grande e muito prazeroso também.
Ana? Cara, você não tem noção como eu fico feliz, sabe? Quando eu vejo um liderado meu crescendo. É muito gratificante. Quando eu vejo um trabalho dele sendo reconhecido por outros que não sejam nem do nosso time, cara, eu pulo, eu vibro, eu grito, eu saio, se eu pudesse, eu botava assim nos outdoors da cidade, sabe? Assim, porque é muito bom. É muito bom. E outra, é o que eu digo para eles: é o nome de vocês que tem que sair, não é o meu. O trabalho é de vocês. Porque eu só sou a ponte. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Ver as pessoas trilharem o caminho e se sentirem felizes do que elas querem fazer, sabe? Então, assim, cada vez mais eu vejo que eu estou aonde eu deveria estar. Eu amo tecnologia, é o que eu falo. Cada vez mais que eu estudo tecnologia, eu amo as pessoas muito. E eu não vejo tecnologia sem gente, sabe? E, assim, é desafiador liderar, mas é apaixonante, assim. Eu curto Show. bastante. Acho que quando a gente chega no momento da nossa vida que a gente começa a perceber isso, né? Eu fui muito técnico, eu fui técnico, sempre muito técnico, até o momento que eu percebia que eu tinha uma felicidade enorme de ver o meu paro, que aquela pessoa que eu consegui mentorar realizando, acabava sentindo mais prazer com ela realizando do que eu realizando. Eu vi, cara, acho que está na hora de traçar outros caminhos aqui na minha carreira também, né? E escutando, Ana, é isso aí, é show de bola, a gente fica muito feliz mesmo, né? Só complementando com uma história só para realmente falar sobre esse fato. Recebi um feedback hoje sobre uma pessoa que eu estava ajudando, estava treinando, e eu chorei, gente. Eu simplesmente chorei, porque a pessoa conseguiu chegar lá no objetivo e eu fico que nem a Ana ali. Quero sair correndo, quero chorar, quero abraçar todo mundo, e é bem isso mesmo. Bom, pessoal, acredito que aqui a gente teve uma pergunta e a gente trouxe uma fala que foi muito boa, e esse sentimento, eu acho que ele é muito bom para a gente encerrar esse painel. E a gente está chegando no final dele realmente aqui, e eu acho que é isso. Eu acho que essa é a mensagem do eu líder, eu meu líder, eu como meus pares. Eu acho que ela fecha bem aquilo que a gente tem que sentir, ou aquilo que a gente tem que propor ou buscar. Tá? Eu queria aqui agradecer Dessa, Camila, Ana, por esse momento, por estar aqui com a gente, por estar aqui batendo esse papo e trocando essa experiência e refletindo aqui para o pessoal que está nos assistindo tudo isso, tá? Tenho certeza que para eles foi enriquecedor para mim, foi uma grande oportunidade estar aqui com vocês. E deixa aí 30 segundos, uma mensagem final para vocês, para cada uma de vocês, também fechar esse painel. Valeu, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer, gente, a todos vocês, a toda a coordenação por esse trabalho lindo que vocês fizeram aqui. Foi um prazer estar com a Aninha também, de novo, que é uma mulher que eu admiro muito. Gente, falar sobre liderança, sobre pares, ser liderado é uma coisa muito gostosa. Eu queria, na verdade, só deixar o agradecimento a todo mundo que viu e deixar uma indicação. Eu gosto muito de um livro da Brené Brown que chama Coragem para Liderar. E esse livro fala muito sobre tudo que a gente tentou trazer aqui. Acho que é um resumão bem legal. E é isso, eu agradeço muito a todo mundo. Cara, eu quero agradecer muito a Camila, que me acionou e eu estou aqui. Amei a oportunidade de estar aqui. Amei ver a Dessa aqui. Eu não sabia que eu ia compartilhar esse momento com ela. Quando eu vi que eu estaria aqui com ela, eu falei, ai, não acredito que eu vou estar compartilhando com você esse momento. Falar sobre gente brilha meus olhos, então, muito obrigada por essa oportunidade, tá? Eu tenho uma série de livros para indicar. Um deles, que é um dos meus livros de cabeceira, esse aqui, que é Os 5 Desafios das Equipes. É muito bom. Depois eu posso passar para vocês aqui o link. Que fala sobre liderança, é de Patrick Leysen. É muito bom. Mas, assim, gente, eu acho que não tem o certo, não tem o errado. Eu acho que você tem que fazer o
que você tem condições de fazer com o que você tem, mas que você feche o seu notebook no final do dia e você esteja em paz com o que você fez naquele dia, sabe? Eu acho que se você conseguir fazer isso, seu dia foi maravilhoso. É isso aí. Camila? Depois disso, eu acho que fica só um único recado: valorizem suas pessoas, né? A Ana trouxe, tecnologia ela não se sustenta só. Eu sei que a gente tem IA, tem muita coisa que traz autonomia, mas ela não se sustenta só porque ela evoluiu a partir de pessoas. Então, valorizem suas pessoas, seus pares, seus liderados, seus líderes, e se valorizem como pessoa também. Né? Eu quero agradecer vocês duas que aceitaram, né? A gente escolheu pensando muito nessas construções que a gente teve de painel, fomos muito felizes com as escolhas, então, meninas, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Dira, por puxar essa frente e mediar. E vamos para frente, que a gente ainda tem bastante conteúdo para hoje, não é, Diraci? Tem bastante conteúdo e nós estamos aqui com a Monique já com a apresentação prontinha e louca para entrar. Já está engatilhada. Isso. E não esqueçam de avaliar, né? O nosso QR Code está na tela, aceitamos e queremos todos os feedbacks, né? Então, vamos em frente, avaliem. E Monique, já começa a se preparar aí. Ana, Andressa, muito obrigado e vamos para frente. Valeu, pessoal.